Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de acentuação. Agora, como prometido, na segunda aula falaremos sobre regras de acentuação, ou seja, o que determina que uma palavra seja acentuada. Como eu comentei na aula anterior, que eu falo de vogal tônica e sílaba tônica, toda palavra tem, obviamente, apresenta uma sílaba tônica sem problema nenhum. Agora, a acentuação é regra, alguém inventou. Então, ela vai ser ou não acentuada. Vamos começar pelas monossílabas tônicas. Receberão acento apenas, obviamente, as tônicas. E em que situação? Olha aqui, ó. Aquelas que serão terminadas em, ou que são terminadas em, olha só, A, E, ou OEA, a Organização dos Estados Americanos, é um bizu que eu acho bem legal, um macete que eu acho bem legal, né? Usar o OEA, que é uma sigla, né? Organização dos Estados Americanos, é uma forma de lembrar, tá? Fica a critério de vocês. Aqui, o S, acompanhado ou não de S, não faz diferença. O S não interfere aqui no fato de haver o acento ou não. Então vejam, A, pé ou pés, mês, coloquei o aberto, o agudo, né, e o fechado para que vocês vejam que não importa, é tônico. Nós, ou nó, o nó, vamos dar um nó no sapato, no cadarço. Oxítonas, acentuam-se as terminadas em, muito bem. Monossílabas e oxítonas são comadres, entre elas ali não há problema, certinho? Então, o que aparece nas monossílabas vai aparecer nas oxítonas também, elas dividem numa boa, sem problema nenhum. A, E, O, com o Szinho aqui, que não faz diferença, porém, a nossa amiga aqui, a oxítona, é meio chegada a um nhenhenhen. Ela gosta muito do nhenhenhen. Então, usou aqui a mesma terminação, só que aqui a partir do momento que divide. Além disso, o tal do nhenhenhen, olha lá, ó, ens, é o bizu para lembrar, tá? Então são comadres, dividem, porém as oxítonas aqui são as donas do nhenhenhen, certinho? Ou seja, ó, Amapá, jacaré ou jacarés, avós, avô, né? Avó, não importa, ó, terminação, o S não interfere, armazém, o em, armazéns, parabéns, ninguém. Aí a gente descobre por que as palavrinhas têm acento. Porque tem uma regra que determina isso. Certinho? Entre estas duas aqui, tudo tranquilinho. Agora, um detalhe importante. Qual é o detalhe? Entre oxítonas e paroxítonas, há um caso de morte. Vejam aqui que eu vou estabelecer o caso de morte. Vou fazer aqui, ó, bem bonitinho. Sobrou um espacinho curtinho para nós aqui. Ó, entre oxítonas e paroxítonas há um caso de morte. Que feio ficou a nossa cruz aqui. Ó, essa cruzinha mostra que entre oxítonas e paroxítonas há um caso de morte. O que é isso? Elas são inimigas, então não há entre elas aqui a possibilidade, assim como houve entre as monossílabas e as oxítonas, né, de usarem a mesma terminação, entre as oxítonas e as paroxítonas não há possibilidade, certo? O que há nas oxítonas não pode haver nas paroxítonas e vice-versa, tá? Então vejam aqui, quando eu acentuo uma paroxítona, quando ela é terminada em L, em I, em N, U, R, X, ó, vai formando uma palavrinha, ó, Linur, ó, posso colocar um Szinho que não interfere aqui no I, S, o S, certo? Olha aqui, aí vem o, aqui, ó, opa, não pode o A, não, mas não é A, não, é A.
Foi só para provocar ali as oxítonas. E aí, largou mais uma. Opa, não pode o. Não, mas não é o não, é ão. Então tomem cuidado. Ou ão. Na verdade isso aqui é o ditongo, tá? É um ditongo. É só para formar a palavra ali no chão. Fica mais fácil de lembrar. Tá? É um palavrão feioso, é um bizu. Existem muitos macetes para lembrar disso aqui. Tá? Algumas pessoas, mas para que lembrar disso aí? Eu posso falar que o que não tem nas oxítonas. Sim, mas na hora da prova, se eu colocar esse palavrão num cantinho, fica mais fácil de eu comparar, mais tranquilo. Fica a critério de vocês. Esse aqui é um macete que eu acho bem interessante. É fácil de lembrar, eu coloco no cantinho da prova se houver a questão, que é bem comum, questão de acentuação, eu posso ter algo concreto, mais fácil, mais palpável para poder identificar, né? Então, o li no chão, e aí vem uns, PS e ditongo, certo? Olha lá, ó, isso aqui também. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Fácil, paroxítono em L, táxi ou táxis, terminada em I ou IS, hífen em N, olha lá, ó, aqui, bônus em U, o S, né, aqui no caso o S, mártir em R, tórax em X, órfã e órfão, olha aqui, ó, ão e ã, tonicidade está no O, órfão, órfã, tá? Aqui, álbum, álbuns, olha lá o acentinho, uns, fórceps, PS e jockey, ditongo, esse U aqui não é pronunciado, certo? Então, jockey, ditongo aqui. Neste caso, um ditongo decrescente. Hoje não se fala mais, né, em paroxítona relativa, eventual, que aí quando eu tenho um ditongo crescente que pode dividir, hoje se considera tudo paroxítona terminada em ditongo, todas essas formas, tá? Depois eu comento aqui. Vamos voltar a essa situação do caso de morte. O que é o caso de morte? Eu falei que entre as duas há um caso de morte. Então, realmente, o caso é de morte. Alguma coisa morre aqui na história. Então, vamos ver? Olha aqui, ó. Hífen, acentuado porque paroxítona em N, pólen também e elétron também. Certo? Vamos passar para o plural. Hífens, pólens, elétrons. Certo? Pluralizamos ali, então. Quando nós pluralizamos, muda a sílaba tônica, vogal tônica, altera? Não, olha aqui, hífens, pólens e elétrons, permanece a mesma vogal, continua sendo paroxítona, não altera. Só que agora, em detalhe, quando nós pluralizamos, olha o que aconteceu aqui. Passamos a ter uma paroxítona terminada em ENS. Quem é a dona do nhen? As oxítonas. O que aconteceu ali? Paroxítonas terminadas em ens não podem ser acentuadas, somente as oxítonas. Então o acento morre. Morre o acento. Tá aí o caso de morte. Pólens, a mesma história. Morre o acento. Olha aí, coisa mais amor, facinho de entender. E elétrons também, certo? Certo? Claro que não. Olha aqui, ó, aqui não fecha, não bate com nenhuma regra, porque aqui houve um choque de regras, né? E ali não é E, é com ens e não ons. Então aqui continua sendo acentuada, ó. Continua acentuada. Muito bem. Coisa mais amor, muito facinho. Aqui a regra choca com esta, aqui não. Então continua o acento. Certinho? E agora aqui as proparoxítonas. Todas são acentuadas. Certinho? Então vejam aqui, ó.
Máquina, ó, sólido, sílaba, certinho? Então, olha ali, terminação. Agora só tomem cuidado, porque eu tenho que conhecer, né? Já falei sobre isso na aula anterior, sobre a pronúncia da palavra. Se eu desconheço, eu posso realmente aí me confundir. Então nós vamos falar sobre essas questões de pronúncia num vídeo específico sobre ortoépia ou ortoepia, tanto faz, as pronúncias também aí, e prosódia. Então a gente vai falar especificamente sobre esses casos, né? Muito bem, queridos. Agora mais um detalhe, olha só. Isso e isso, isso e isso. Substantivo, o verbo. Substantivo e o verbo. A fábrica e ele fabrica. O fotógrafo e eu fotografo. Então, o substantivo tem o acento, porque é uma proparoxítona, e a forma verbal não. Uma paroxítona muda a vogal tônica e altera totalmente aqui. Certinho? Eu não comentei um detalhe agora que eu me dei conta, que é um detalhe até importante. Vejam aqui, ó, dentro ainda das oxítonas que eu acabei falando sobre esse detalhe. E, inclusive botei o nosso OBzinho aqui, ó. Olhem aqui. São formas verbais com os pronomes, certo? O pronome não faz parte da palavra, portanto ele não conta, ó. Então aqui são oxítonas, são formas oxítonas. O pronome está fora, tá? Oxítona terminada em A, em E, em O. Segue a mesma regrinha, bem facinho aqui. Certo, queridos? Isso aqui é simples, é tranquilinho. Próxima aula falaremos de mais algumas regrinhas, até porque não terminou aqui não, tá? Existem regras que se sobrepõem a essa ideia aqui. E aí eu vou ter que saber, é decoreba, não tem outra alternativa. Posso ter uma paroxítona terminada em A, não deveria ser acentuada, mas ela recebe acento. Por quê? Porque é uma outra regrinha. Então, aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço!